Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para um encontro nosso. Recebam aí a nossa alegria, o nosso abraço carinhoso pela oportunidade renovada de estudo. Estamos aqui com a presença de Samuel Gomes para estudar o último livro de sua psicografia, Lavra Mediúnica de André Luiz e Chico Xavier, o terceiro livro da série Regeneração, que é A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Esse é o nosso terceiro encontro. Quem quiser assistir os outros vídeos e ouvir os outros programas, podem conferir o link na nossa homepage www.editoradofor.com.br. Os vídeos vão estar no nosso canal do YouTube. O programa da Rádio Boa Nova, A Caminho da Regeneração, pode ser assistido em qualquer momento no modo offline em www.radioboanova.com.br. Vamos deixar esses links lá no nosso site e vocês podem conferir também notícias do nosso trabalho no Facebook da Editora do Foi e no Facebook Samuel Gomes. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Estamos aí para fazer reflexões sobre esse conteúdo, dessa mensagem espiritual que essa obra traz aos nossos corações. Então, gente, a gente já está aí saindo da primeira parte da obra, tá? A primeira parte que tem a participação de André Luiz, ela tem 6 capítulos e sendo que do terceiro para frente quem toma o trabalho da psicografia é Chico Xavier. Então nós vamos ver o André Luiz se reportando as notícias aí até o primeiro e segundo capítulo, quando então ele reencarna, e Chico dá continuidade na obra na companhia de Clarencio. Então hoje nós vamos estar estudando um capítulo dessa segunda parte. E nós selecionamos para estudar com vocês aqui o capítulo 5, continuidade das atividades. Nós precisamos entender que nessa segunda parte, Chico, junto com Clarencio e uma comitiva de nosso lar, bem como de outras colônias, não é isso mesmo? Isso. Eles vão para um encontro na esfera astral, não é isso, Samuel? Isso. Fala um pouquinho para nós desse encontro aí. Porque houve uma reunião espiritual dos Cristos do Sistema Solar, que participariam dessa transformação em que o planeta Terra entraria na órbita de mundos mais elevados. Então, e inaugurando uma efetivação de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Muito bem, isso mesmo. E essa reunião se dá exatamente quando cumpre-se a moratória pedida pelo Cristo no primeiro encontro entre eles, que pediu 50 anos para mobilizar uma melhor qualidade dos habitantes do planeta e do próprio planeta em sua responsabilidade mais definitiva como um orbe, e os homens assumindo um papel mais responsável perante a humanidade interplanetária. E agora nós estamos chegando no ápice desse encontro, que se dá aí exatamente um ano para fechar o ciclo dos 50 anos. É interessante a gente relembrar com vocês aqui que o primeiro encontro destes Cristos planetários e o segundo também é narrado por Emmanuel na obra A Caminho da Luz, quando ele afirma que o Cristo do nosso orbe, dos demais orbes do Sistema Solar, com outros co-criadores, se reuniram no Sol por época do lançamento das bases materiais do orbe, não é isso? Com a retirada de parte daquelas energias solares para futuro esfriamento e surgimento da Terra. O segundo encontro se deu nas vésperas da vinda do Cristo à superfície do orbe. O terceiro se deu quando o homem pisou na Lua, que é esse que o Samuel acabou de comentar com a gente. Quem dá notícias para a gente desse encontro é o Chico Xavier. Em 1986 ele tornou público esse encontro, ocorrido em 1969, quando o homem pisou na Lua, época em que Jesus pediu que se suspendessem todos aqueles acontecimentos dramáticos e difíceis que estavam programados para que a humanidade terrena passasse por eles para poder se ajustar espiritualmente. Não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Então, contando de 69 mais 50, nós estamos aí às vésperas de 2019, que é o último ano dessa moratória. Então, às vésperas desse último ano,
nós vamos encontrar então pela quarta vez esses Cristos reunidos em torno da Terra para tratar assuntos do orbe, tomando decisões a respeito do trabalho de regeneração da Terra. Por isso que o livro se chama A Decisão. E é importante nós frisarmos que 2019 não é uma data caracterizada como aquelas outras que eles falam, né? Datas data limite para isso, aquelas coisas todas. Não, é uma data estabelecida de uma moratória. A característica dessa data que é mais eminente é que uma das perspectivas é que o homem não produzisse uma terceira grande guerra. E nós estamos chegando no cumprimento de 50 anos sem que isso acontecesse. Apesar dos esforços de muitos espíritos das trevas tentarem produzir isso, mas o trabalho organizado pela espiritualidade, a ação divina, né, que ultrapassa até mesmo uma ação só dos espíritos do planeta, porque como há uma interferência generalizada no sistema, provavelmente muitos espíritos de outros planetas cooperaram na perspectiva de não ocorrer essa terceira guerra. Né? Então a gente vê que não tem nenhum marco. 2019 virou mundo disso, mundo daquilo. Não, 2019 é um marco de uma moratória pedida pelo Cristo para que nós tivéssemos mais qualidades para assumirmos uma postura mais profunda e de maior responsabilidade perante a vida. Então, a partir de 2019, vai existir uma mágica? Não, vai existir uma influência mais direta do bem e provavelmente uma limpeza mais efetivada dos campos de inferioridade do planeta, o que tirará uma carga muito pesada de contrapeso no processo do bem em relação a nós. É importante o Samuel fazer essa ressalva, porque quem tem acompanhado o trabalho de André Luiz nessa trilogia Regeneração vai perceber, e até também do livro do Chico, né, que a gente tem sido sempre feito muita referência a esse livro do Chico, que foi lançado recentemente pela editora Notícias de Chico. Aqui nessa obra nós já temos uma noção que a espiritualidade vai dando para sinalizar que essa regeneração ela está dentro do processo programado de ser efetivada sem grandes comoções, como a de uma terceira guerra. Importante a gente difundir isso, importante a gente reafirmar essa esperança, essa crença no bem, porque nós sentimos que a maioria da humanidade não quer que isso aconteça. Eu acho que o desejo da maioria tem prevalecido com o suporte da espiritualidade. Não é isso mesmo, Samuel? Apesar de termos um extremo de espíritos aí mais perturbados, e espíritos ainda que comportam dentro do planeta nesse período de transição, mas que infelizmente o campo de ação deles está diminuindo. E não vai ter mais acesso. E vivemos ainda sobre uma mídia que mais se preocupa com o aspecto comercial, de impactos, né? Mas já temos hoje, né, cada vez mais, tirando o foco dessas centralizações de poder, principalmente na divulgação da mídia, com a abertura das informações através da internet, né? Tudo está mudando. Aqueles núcleos de orientação dirigida, existe no meio da mídia também da internet? Existe, mas a facilidade com que as verdades chegam agora com mais, né, nitidez. Vem à tona bem mais nítido, né? Isso, então, rompe um tantão de características que eram de um mundo mais negativo, um controlador, né, e as coisas estão mudando mais do que a gente possa imaginar. É interessante a gente situar o estudo de hoje, né, dentro da obra. Nós temos falado isso nos outros encontros. André Luiz reencarnou logo no início dos trabalhos de psicografia desse terceiro livro. Chico Xavier dá continuidade à autoria espiritual da obra. E ele e Clarencio se deslocam junto com uma comitiva de Nosso Lar para esse encontro dos Cristos planetários. Então, a partir dessa segunda parte da obra, Chico está contando o que é que tem ocorrido nesse encontro dos Cristos planetários. Nós vamos encontrar esse ambiente nas esferas superiores dos planos astrais da Terra, com a presença de vários seres de outros orbes e de todos aqueles espíritos comprometidos com a regeneração da Terra em todas as colônias ao redor do orbe. Isso mesmo? Independente de qualquer
crença religiosa. Então, de todas as religiões, tem a sua representatividade nesse encontro, não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo, porque para a espiritualidade não tem essas divisões tão claras como nós valorizamos aqui, né? Eles avaliam a qualidade espiritual dos companheiros que trabalham com muito carinho, né? E em todas as frentes do orbe, Isso né? mesmo. Gente, hoje, no nosso encontro, nós vamos abordar uma lista de assuntos e temas que foram apresentados nos dias onde esse encontro se deu. Não é um congresso de um único dia, a gente percebe que a envergadura desse congresso ela é bem extensa, né? André Luiz, Chico Xavier, inclusive, descreve algumas questões curiosas desse ambiente, mas ele traz o seguinte, uma lista de temas, que eu vou ler aqui a lista geral, depois eu quero parar em alguns com você para a gente poder abordar isso aí. Então, a lista, vou ler aqui um parágrafozinho que antecede a lista, onde Chico diz o seguinte: Clarencio e eu tínhamos acesso aos temas diversos, que seriam divididos ao longo da semana, quer dizer que é um encontro durante uma semana, entre subgrupos para discussão e tomadas de decisões, debates e estudos, com relação ao que estava acontecendo nesse período no planeta e sua projeção para o mundo de regeneração. Aí ele vem com a lista de temas. Final da limpeza espiritual do orbe. Acontecimentos que antecedem a fixação da regeneração. Intervenções dos planos superiores neste período. Interação entre os planetas despertos do sistema solar e a Terra. Auxílio no processo de recolhimento dos espíritos para deportação. Providências necessárias para as transformações nos corpos espirituais e físicos na Terra. Novos processos de deslocamento e transportes dentro do universo. Diferentes níveis de desenvolvimento da consciência e dos espíritos terrestres. Alterações nas leis físicas do orbe. A perda de identificação do ser com sua natureza exterior e seu despertar consciencial. E por último, responsabilidades do ser interplanetário. E ele ainda faz um adendo. Eram tantos os temas que apenas levantamos aqui alguns poucos para mostrar aos homens as repercussões que a regeneração do planeta traria para a vida dos espíritos aqui na Terra. Então vamos lá, hein? Vamos. Samuel, todos me chamaram muita atenção. Mas assim, interação entre os planetas despertos do sistema solar e a Terra. O que você pode trazer para nós sobre esse item aí? Se nós temos hoje toda uma perspectiva de contatos entre os planetas do sistema solar, certamente no mundo da regeneração isso se tornará muito natural, né? Então, nossa geração talvez ainda possa vislumbrar, né, alguns fatos nesse sentido, mas as gerações futuras isso será tão natural que eles vão se perguntar como é que eles viveram tão isolados assim e tão circunscritos a um planeta apenas dentro de um simples sistema solar, já que a própria ciência já antecede em muito a perspectiva de vislumbrar a grandeza do universo em níveis de sistemas, de galáxias, de grupos de galáxias, sempre antecipando a perspectiva daquilo que nos aguarda a todos, né? Então, certamente vislumbraremos e participaremos, retornando ao planeta, pelas portas benditas da reencarnação, a benesse de poder aproveitar viagens interplanetárias, estudar em Júpiter, aprimorar em Marte, desenvolver conceitos de Mercúrio. Então, a perspectiva do futuro, viagens de continentes, isso será tão espontâneo, tão natural, porque nós movimentaremos num âmbito mais fácil
Mas o intercâmbio entre os mundos, isso se fará no mundo de regeneração com muita naturalidade. Você já esbarrou num outro item aqui, novos processos de deslocamentos e transportes dentro do universo, né? Isso mesmo, por nós adquirirmos responsabilidade superior e assumirmos um padrão de seres interplanetários, a perspectiva de ampliação dessa movimentação está muito grande. O que vai se perder é o anseio de exploração, essa perspectiva de explorar outros planetas, Dominar, pensando escravizar. que nós estamos esgotando o planeta Terra e que nós precisamos de matéria-prima de sobrevivência, isso mudará, as perspectivas serão outras. É interessante o Samuel comentar isso, porque no próprio livro, mais adiante, tem um ser de outro orbe que ele assume um determinado tema, e entre esse tema é exatamente a falta de conquista da ciência da Terra na possibilidade das viagens interplanetárias. E ele comenta que é uma questão inerente à falta nossa de evolução moral, porque se hoje nós detivéssemos esse poder, com certeza nós usaríamos esse poder para dominar, para poder escravizar, para perseguir e tudo mais. Então, é aquele ditado dos antigos, né? Isso mesmo. Eles falam, tem muito comentário, principalmente dos estudiosos da ufologia, né, que existem raças primitivas que podem fazer muito mal ao planeta Terra, mas nós também podemos nos colocar como uma dessas raças em relação aos outros planetas. Mas é interessante se nós você tivéssemos comentar acesso a isso, nós teríamos preocupação. Interessante esse aspecto, gente, porque dentro da obra esse tema é abordado. E o espírito responsável pelo desenvolvimento desse tema fala que a mesma justiça que cerceia a humanidade terrena a ter acesso a essa tecnologia, cerceia qualquer ser em qualquer sistema do universo para que ele não prejudique os seus irmãos e a humanidade. Então, eu acho que essa questão de extraterrestres vindo dominar a Terra e outras coisas parecidas é muito mais fruto do nosso imaginário ainda pouco fraterno e do nosso anseio internos de pesquisa, domínio de pesquisar para nós dominarmos, do que de uma realidade no universo. Não tem a menor dúvida que se nós tivéssemos naves, nós íamos produzir isso. É cabível? É. Da mesma forma que num continente, uma civilização mais dilatada em seus conceitos de produção de armamento, por exemplo, chega num continente mais simples e domina eles, criando muito. Isso é passível de acontecer? É, mas é muito mais regulável, é muito mais observável, porque aí nossa responsabilidade não está no âmbito só individual, está no âmbito mais coletivo, e diante de âmbito coletivo deve ter leis reguladoras. Com toda certeza. Né? Da mesma forma que hoje o planeta tenta regular, né, a produção de armamentos bélicos, a produção de exploração de outras fontes de energia com fins de pessoas, guerra, né? A gente está regulando uma normativa cada vez mais de respeito à vida humana. É interessante a gente lembrar que em 2019 agora, terminando essa questão da moratória pedida por Jesus, quando o homem pisou na lua. O homem pisou na lua significa o quê? Existe a possibilidade da humanidade terrena se integrar com outros orbes do sistema solar. Isso. Então estão começando a dar os primeiros passos nessa direção. Vamos adiar por 50 anos as dificuldades programadas para se abaterem sobre a humanidade terrena, para ver se eles tomam um caminho diferente, que é o que no meu entendimento nós tomamos. Isso mesmo. Agora imagina quando as gerações futuras, que são mais harmônicas, mais amorosas, procuram um aprimoramento real, quando eles forem para outros planetas, eles não estão pensando em exploração, eles estão pensando em trocas, né, em valores de aquisição mais nobres, mais elevados. Então sairá desse padrão belicoso de interesse exploratório que ainda rege muitas consciências no planeta. Duas coisas aqui me deixaram assim com uma dúvida grande. Alterações nas leis físicas do orbe, que isso teria que ter uma mexida brusca para mudar essas leis físicas do orbe, né? E as mudanças nos corpos físicos e espirituais do planeta, teria uma coisa a ver com a outra? Tem, porque se nós vamos caminhar para a predominância do espírito sobre a matéria, a tendência é que a vida fique mais sutil, materialmente falando.
chegando ao ponto de um dia alguém olhar para o planeta Terra e, materialmente falando, não vê nada. Olha, é o que faz hoje então quando a gente olha para Marte. Isso. E, Então, no entanto, a gente tem notícia no livro do Camille Flammarion, chamado Estela, que a vida espiritual lá, a vida do orbe, é muito mais desenvolvida que a nossa. isso mesmo. Então, se nós vamos utilizar, vai chegar uma hora em que o padrão material do planeta Terra, a nível de vida humana e espiritual, seja alterado. E com isso também os As corpos leis físicas também são e alteradas. materiais acompanham isso, né? Então haverá uma transformação cada vez maior, porque nunca para. Você só vai parar de transformar quando se transformar em espírito puro, que aí você chegará num patamar que a matéria não predomina sobre nós. Mas até lá vai haver mudanças cada vez mais efetivadas, né? Samuel, diferentes níveis de desenvolvimento da consciência dos espíritos terrestres. Que nível de consciência seria esse? São níveis de consciência mais espiritualizados, de uma realidade do nosso ser, sentindo que nós somos espíritos. Aqui há uma generalização, há uma compactação de que você achar que é um homem material, tem uma característica de sentir como a matéria ainda é, a outro nível de consciência é o contrário. Você conscientizará-se de que é espírito. Agora, como vai haver uma transição muito elevada para o campo da espiritualidade, quantos níveis de consciência estarão emergidas juntos, né? Quando você fala de níveis de consciência, você fala o quê? De níveis evolutivos do espírito? Isso, níveis evolutivos de espíritos, onde um Cristo pode estar junto de nós, já que não há tão diapasão de diferenciação. Com muito mais facilidade, a presença de Cristos planetários estará junto de nós. Ah, ok. Então você vai poder conviver mais fácil com o Cristo, com Jesus mesmo, que não vai ser chamado de Jesus na época que não está presente o nome, né? Assim, e você, o nome que nós demos, né? Você vai estar do lado de espíritos extremamente elevados do lado, aprimorando em processo de crescimento, já que os espíritos inferiores, né? Nós temos 3 minutos de gravação aí ainda, já que em níveis inferiores, né? Nós não temos mais tanta influência dos espíritos. Hoje nós temos influência dos espíritos inferiores, amanhã mais dos espíritos superiores, criando um diapasão de mudanças de consciência muito grande entre os seres. Aqui comenta da intervenção dos planos superiores nesse período. Você poderia dar alguns exemplos dessas intervenções que você consideraria que hoje já estão acontecendo? Provavelmente a ação do plano espiritual superior será mais patente na observação do homem terreno. Para todos, assim, a nível social? Da mesma forma que, vamos pegar o exemplo do Asclépios, aparece no nosso lar, que é de uma condição espiritual muito elevada em relação à colônia nosso lar. Em que obra de André Luiz que ele... Obreiros da Vida Eterna. Então, da mesma forma, o homem terreno poderá ter acesso a encontros com espíritos elevados, em cabines preparadas, em construções mais passíveis da presença desses espíritos, e isso se transformar em algo natural no intercâmbio. No intercâmbio entre o... Então, nós vamos ter os Asclépios, vamos ter a espiritualidade maior, orientando os nossos passos na organização planetária, até que isso se efetive com mais naturalidade, e nós precisarmos menos também da intervenção dos espíritos na nossa vida, já que nós vamos assumir uma postura cada vez mais consciente da evolução. É interessante você comentar isso, esses detalhes dessas transformações que estão sendo esperadas. Está no livro Futuro Espiritual da Terra, que é o primeiro livro dessa trilogia Regeneração, né? E vale a pena a gente conferir as boas notícias que André Luiz está apresentando nessa trilogia, abrindo uma grande esperança para os nossos corações de uma humanidade mais fraterna e mais amorosa, não é isso, Samuel? Isso mesmo. Nós tentamos esgotando, lembrando aqui que apesar de ser um livro de encontros de Cristos, não tem nada de extraordinário, as pessoas, nossa, essa obra vai... Não, mas são ideias e pensamentos que fazem a gente pensar. Com certeza. Quem sabe aí, né, a degustação de alguns capítulos que as pessoas vão ter acesso aí, né? Isso. E, importante você falar. O livro falar. em si é enriquecido em si de valores de reflexão para a nossa vida. Vocês já podem conferir a degustação no site da editora, www.editoradufo.com.br. Um grande abraço a todos, tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Muita paz no coração.